Oi, crianças! Hoje é 21 de setembro, Dia da Árvore. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse bem tão maravilhoso. Vamos começar com esta frase: faz oxigênio, faz sombra e faz falta. Por isso, preserve a natureza. As árvores são muito importantes. Então, quem nunca aproveitou uma sombra ou fez um piquenique embaixo de uma árvore? As árvores, elas são imprescindíveis para a vida terrestre. Elas desempenham um papel essencial na conservação de ecossistemas, biomas e no abrigo de toda a nossa biodiversidade. Elas são responsáveis por proteger os solos e as nascentes da luz solar, realizar a manutenção do ar e da umidade, além de servirem como fonte de alimento e abrigo para diversas espécies de animais. E, infelizmente, nós temos acompanhado de perto as consequências da exploração humana, que por meio do desmatamento e das queimadas impactam o equilíbrio de ecossistemas, levando assim muitos animais à extinção e a uma série de problemas ambientais. E é justamente neste contexto ambiental que o dia 21 de setembro foi escolhido para celebrar o Dia da Árvore, uma data que é responsável por ressaltar a importância da conservação do meio ambiente e da natureza. Por isso, galerinha, que a nossa consciência ambiental deve estar sempre em alerta, para que assim possamos lutar para preservar o nosso lindo ecossistema. Oi, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, certo? Hoje é segunda-feira e nós começamos a nossa aula de hoje com um vídeo um pouquinho diferente, né? Porque hoje é um dia diferente. Hoje é o dia 21 de setembro, Dia da Árvore. Por isso que nós começamos o vídeo da aula de hoje falando um pouquinho sobre o Dia da Árvore, falando sobre a importância da nossa conscientização sobre a preservação do nosso ecossistema, certo? Agora nós vamos para a nossa aula de ciências, o nosso livro de ciências, e vamos lá para a página 29. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a degradação do solo, certo? Então, bora lá. Então, crianças, infelizmente, nem sempre a relação do ser humano com o solo é harmoniosa, né? O seu uso de forma inadequada tem ocasionado desgaste e a degradação desse recurso. Como que isso funciona? Digamos que vocês tenham aí um aparelho que vocês compraram, né? Tem um aparelho que eu comprei e tal, super tecnológico, super moderno. E aí você não sabe utilizar esse aparelho, né? Você não sabe utilizar e também não procura entender como realmente se utiliza e quer fazer da sua maneira. E aquele aparelho, ele tem um modo certo de você utilizar. Então, se você utiliza ele de qualquer maneira, ele acaba que dando problema, certo? E a mesma coisa acontece com o meio ambiente, ok? Não é errado o ser humano tirar os recursos do meio ambiente. O errado é ele tirar de maneira inadequada e não repor estes recursos, certo? Bom, o uso excessivo de agrotóxicos na agricultura, por exemplo, polui o solo e prejudica os seres vivos no geral, gente, os animais, nós seres humanos, então prejudica bastante. Além disso, a destinação incorreta de lixo contamina o solo com substâncias poluentes, ou seja, jogar lixo em um lugar que não é adequado, um lugar que é totalmente inapropriado para aquele lixo. Quando chove, essas substâncias, elas infiltram no solo e contaminam as águas subterrâneas. O desmatamento, porque deixa o solo desprotegido. Então, favorece o processo de erosão, em que as camadas do solo, elas são levadas pela ação do vento e da água, da chuva e dos rios também. Bom, além disso, ao construir casas em morros,
O ser humano, ele retira a cobertura vegetal desses locais, o que pode causar os desmoronamentos e deslizamentos de terra. Então, olha só, às vezes as pessoas elas não têm a informação adequada, né? Não sabem que não podem construir uma casa em um morro, porque vai tirar aquela vegetação, o solo vai ficar desprotegido e vai acabar tendo ali um desabamento. E por conta disso ela constrói lá. E não pode, gente, não pode. As queimadas também, que elas são realizadas com o objetivo de remover a cobertura vegetal, também são muito prejudiciais ao solo. Elas provocam a morte de seres vivos que habitam no solo e destroem seus nutrientes, tornando-o empobrecido. Então, essas queimadas, pessoal, elas prejudicam muito o solo, além de matar os animais que vivem dentro do solo. Entenderam? Nas cidades, o solo geralmente está impermeabilizado pelo concreto, né? O que impede a infiltração de água. No caso, são os bloqueios que nós podemos perceber nas ruas ou asfalto também. Assim, quando chove, a água ela é levada aos córregos e rios, e o excesso de água recebido pelos córregos e rios faz com que eles transbordem, ocasionando aí enchentes e deixando ruas alagadas. Então, observem, é uma série de coisas que acontecem, que na maior parte das, acho que não, todas elas estão relacionadas ao ser humano, porque o ser humano faz o uso inadequado e geram consequências graves, certo? Aqui na página 29, nós podemos até perceber essas consequências. Bem do ladinho na página 29, nós temos aqui imagens que demonstram bem essas consequências, certo? Nós temos aqui, ó, os lixões. Olhem só, aqui no livrinho de vocês, aí em casa vocês irão perceber melhor. Tem aqui os lixões, certo? São o destino de grande parte do lixo produzido nas cidades, sendo muito prejudiciais ao solo. Aqui embaixo, nós temos aqui uma erosão que deixa o solo seco, empobrecido e com buracos. Olha só, galera, isso aqui é uma erosão. Aqui nós temos as queimadas. Muitas áreas da Amazônia são queimadas para dar lugar a pastos, para a criação de gado. Olha só, tá empobrecendo o solo isso aqui, ó. E por fim, nós temos aqui, ó, esta última imagem, certo? As inundações, elas são comuns nas grandes cidades, onde há muito asfalto e poucas áreas verdes. Então, nós podemos perceber que as consequências aqui, ó, do uso inadequado do solo, elas são bem visíveis, certo? Agora, vamos lá para a página 30. Tia, mas a senhora falou que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque prejudica o solo. Mas o que fazer? Vamos ver aqui na página 30 quais são os cuidados que devemos ter com o solo, certo? Então, a vida dos seres humanos e de outros seres vivos também, elas dependem do solo. Vamos conhecer algumas atitudes que contribuem para a preservação desse elemento, certo? Uma das mais importantes medidas para conservar o solo é preservar a sua cobertura vegetal, ok? Evitando assim desmatamentos e as queimadas. Porque as raízes das plantas, pessoal, elas ajudam a evitar a erosão. E ao caírem, as folhas, elas transformam-se em adubo que devolvem os nutrientes para o solo. Então, olha só, hoje nós começamos a aula falando sobre o dia da árvore, quantas árvores são importantes. E aqui elas estão se mostrando importantes também, porque elas são importantes para preservar o solo, ok? Também dar preferência ao consumo de vegetais que sejam orgânicos, ou seja, de agricultores que não utilizam agrotóxicos em suas plantações, certo? Porque assim ajuda a evitar a poluição do solo por essas substâncias. Se houver um espaço disponível na sua casa, você também pode cultivar uma horta no quintal. Eu não tenho uma horta no quintal, mas eu pretendo ter e eu acho muito, muito, muito bacana essa iniciativa. Outra maneira de você evitar a poluição do solo é separar corretamente o lixo doméstico, certo?
destinado ao lixo, o lixo reciclável para reciclagem e transformando o lixo orgânico, que são os restos de alimento, em adubo. Esse adubo ele pode ser utilizado na reposição de nutrientes do solo em uma horta, por exemplo. Então, assim, vocês podem fazer o próprio adubo de vocês com o resto de alimentos, certo? Agora, nós vamos para a nossa atividade lá na página 32. Na página 32, galerinha, nós temos aí 3 questõezinhas, tá? 3 questões básicas aí que vocês irão responder, ok? E, por fim, para finalizar o nosso capítulo de ciências, estamos encerrando o capítulo de ciências no livro 3, viu? Agora nós vamos para o livro 4. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que nós aprendemos durante a nossa passagem pelo livro 3, ok? Nós aprendemos que o solo é onde as plantas se desenvolvem. Ele também serve de abrigo para muitos seres que vivem em seu interior ou sobre ele. O processo de transformação do solo, ele acontece da seguinte maneira. Tem uma rocha e com o passar do tempo, a água da chuva, do vento e as mudanças de temperatura transformam aquela rocha, né? Ela vai quebrando todinha, certo? Então, o solo ele é composto por água, ar, pelos fragmentos dessa rocha e também pelos restos de seres vivos, certo? Dependendo da quantidade de cada componente, o solo, gente, ele pode ser classificado em arenoso, argiloso e umífero, beleza? Algumas atividades como a agricultura, deposição de lixo, desmatamentos, queimadas, construção de cidades podem danificar o solo, certo? Para conservar o solo, nós podemos fazer 3 coisas que são bem importantes. Manter sua cobertura vegetal, como eu falei, separar e destinar corretamente o lixo e dar preferência ao consumo de produtos ou alimentos sem agrotóxicos, ok? Então, galera, a conservação do solo, gente, ela é essencial para a vida dos seres humanos e de outros seres vivos, certo? Então, por isso que nós devemos tanto proteger. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, certo? Super beijo para vocês, um super abraço no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau, galerinha!